Boa noite, Boa sejam noite. muito bem-vindas, muito bem-vindos. É uma alegria Boa muito noite aqui estar de com Portugal. você. Boa noite, Maria da Conceição, lá de Portugal. Boa noite, Mariane, Maria Cristina, Ana Paula, Aline, Elizabeth, o Boa Niso e noite. o Marcos. Por enquanto, aqui no Zoom, nós temos 37, 38 inscritos pelo Zoom. Uh, Alguns eu estou vendo aqui que foram direto para o YouTube. No YouTube nós já temos também o João, a Rosa, o Jurandir, o André, também já nos assistindo. Daqui a pouco o pessoal vai entrando. Bom, o seguinte, hoje vai chegando mais gente. A Luzier. Eu resolvi fazer essa aula aberta hoje, porque deu uma folga, né? Como no mês de fevereiro eu não inicio turma nova de curso de formação, né? Então deu uma folga aí. Dezembro, na verdade, dezembro e fevereiro são 2 meses que eu não inicio turma. Nos demais meses, todos os meses tem turmas iniciando, então eu não tenho folga nunca, né? Todos os dias da semana tem aula em alguma turma, ou no curso de formação ou no curso de especialização, sempre tem aulas, né? Então, raramente sobra uma folga. E como no mês de dezembro nós não começamos nenhuma turma, e fevereiro também não, então deu essa folga aqui. Vou ter uns dias de folga aí agora nas próximas semanas, até o mês de março, quando começa a nova turma, né? Começa dia 15 de março, a turma 2 do curso de especialização, e dia 25 de março, a nova turma do curso de formação, né? Então, eu resolvi fazer esta aula ao vivo para compartilhar um pouco dos conhecimentos e passar alguns esclarecimentos, compartilhando um pouco gratuitamente aí com vocês. Então, eu coloquei como pauta de temas para abordar hoje o mapa pessoal, né? Uma breve explicação sobre o que é o mapa pessoal, uma breve explicação da estrutura da personalidade humana na leitura que se faz pelo mapa pessoal, né? A questão do número psíquico, que tem uma grande importância também, missão, ou destino e missão, que são duas questões aí que muita gente ainda tem uma certa dificuldade para distinguir o que é destino e o que é missão. Falar um pouquinho dos ciclos da vida, né, esses desdobramentos do destino, e também um pouquinho sobre os triângulos, os arcanos e sequências negativas. Então, esta é a pauta que eu vou abordar hoje. Eu vou fazer uma introdução, uma explanação de todos esses itens que eu citei aqui, e vocês vão anotando as suas dúvidas. Tá? Quem está participando diretamente aqui pelo Zoom, pode depois abrir o microfone e fazer perguntas diretas, né? E quem está quem está assistindo pelo YouTube, pode colocar suas perguntas no chat do YouTube, tá? Mas antes, deixa eu passar então a programação dos cursos aqui, né? O Instituto Luz da Consciência de Numerologia Cabalística vem desenvolvendo estudos cada vez mais avançados da numerologia cabalística. Esses estudos estão sendo feitos conjuntamente com nossos colegas estudantes no curso de especialização em numerologia cabalística. É um curso destinado a quem já tem uma formação por qualquer escola. É um curso bastante longo, ele está com uma grade de programação que engloba 19 módulos, portanto, 19 meses de duração, um pouco mais de 1 ano e meio.
tem 9 temas que nós aprofundamos os estudos. A primeira turma, a turma 1, os pioneiros, a quem eu agradeço imensamente por terem abraçado esta nova proposta, um curso diferente, um curso numa modalidade bem diferente dos cursos normais, e que estão se desenvolvendo muito bem. Tá? Nós já estamos na fase 2 da primeira turma, e agora vem a turma 2, que vai começar dia 15 de março. Né? Então, quem tiver interesse, acesse o site luzdaconsciência.com.br, confere a programação lá e faça a sua matrícula. Né? Começa dia 15 de março. Tá? Perdão, é dia 15 de março. E no dia 25 de março começa a próxima turma do curso online de formação, curso para quem não tem nenhuma formação, né? Não precisa ter nenhum conhecimento de numerologia cabalística, ou se você já tem algum outro curso, não importa, tá? É um curso completo. Nosso curso de formação é um curso completo, ele não tem divisão entre básico e avançado. Parte desde o início, estudando os números e vamos embora. Né? É um curso também diferente dos demais cursos que vocês conhecem aí pela internet, que são basicamente vídeos gravados de uma apostila. O nosso curso não, é uma escola de fato, onde o aluno tem atividades interativas, atividades práticas, tem avaliações durante todo o curso, tem uma rica biblioteca digital com material complementar para estudo, tem aulas previamente gravadas, aulas ao vivo. É um super curso, está muito bacana o curso. E mais, tem na área de dúvidas e comentários, que é a área de suporte didático, tem uma riqueza de conteúdo tão grande que um dia desses uma aluna me chamou a atenção dizendo que daria para publicar um livro com todo aquele conteúdo que tem lá. E aí eu fui dar uma olhada, porque a gente vai respondendo as dúvidas, perguntas e não se dá conta. Realmente tem uma riqueza de conteúdo ali extraordinária. Já ultrapassa as 17.000 postagens. Imagine o que dá isso, dá um livro mesmo. Isso que esta plataforma tem apenas 2 anos e meio. Né? Passou um pouquinho de 2 anos e meio agora. Né? É uma plataforma nova, então, a partir de junho de 2018, que começou a ser alimentada com esses conteúdos. Tá? Então, quem tiver interesse, dia 25 de março começa a próxima turma. E tem o presencial também, que vamos ver se esse ano acontece. Em 2020 não funcionou. Nós temos uma turma programada em São Paulo, lá no Atman, um espaço vivencial, com início para os dias 27 e 28 de fevereiro agora, e em Porto Alegre, começando dias 1º e 2 de maio. Tá? Bom, tem um benefício muito legal também para quem já foi meu aluno, para quem já estudou, quem já fez o curso de formação e quer repetir ele, fazer ele tudo de novo, normal, completo, paga apenas 30% do seu preço. Tá? É uma condição especialíssima para ex-alunos que queiram se atualizar. Tá? E para quem não foi meu aluno, mas já é formado em numerologia cabalística, eu convido a se associar, a se filiar na APNC, Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística. Quem está assistindo pelo YouTube tem o link ali abaixo, tá? Mas a URL do site é apnc.org.br ou numerologiacabalística.com.vc. Qualquer um desses dois vai dar no site da APNC. Você se filia lá, lê o estatuto, o regimento interno, o código de ética. Se você concorda com tudo aquilo e atende aos requisitos exigidos, você se filia e tem alguns parceiros muito bacanas lá que oferecem benefícios aos filiados e entre eles eu coloquei lá também o curso de formação com um desconto de 50%.
exclusivamente para afiliados da associação. Então, esses são os avisos, tá? Bom, vamos lá. O mapa pessoal. O que é um mapa pessoal? Ora, como a própria palavra já diz, é um mapa. Trata-se literalmente de um mapa da vida de um ser humano. É um mapa desenhado com números, né? E quem tem o conhecimento da numerologia, desta ciência maravilhosa que é a numerologia, sabe fazer a leitura deste mapa. Então, quando você faz, através de um profissional de numerologia cabalística, você encomenda o seu mapa numerológico, você vai receber lá um texto, uma série de textos explicando cada item que compõe esse mapa, ou seja, você vai receber uma apostila, vamos dizer assim, descrevendo as suas características de personalidade, seu plano de vida, enfim, todo o projeto da sua vida ali naquele mapa. Mas o profissional, ele tem uma grade, tá? Uma grade onde ela tem diversos números ali, né? Ela é uma grade que forma um mapa, literalmente um desenho de um mapa, onde ele faz todo o estudo da sua vida sobre aqueles números, fazendo as ligações, observando os cenários que se formam dentro desse mapa, e ele estuda aquele mapa ali, e depois, na consulta devolutiva, então ele explica tudo isso para você. Esse é um mapa, né? O mapa da vida, é um guia. Hoje em dia, praticamente não se usa mais mapas, se usa GPS, se usa Waze, Google Maps e tal, né? Mas são guias também, são mapas, né? De qualquer maneira. Então, o mapa pessoal é isso, é um mapa da vida de um ser humano. Ele transcreve todo o conteúdo que você traz na alma, esse campo de consciência e inteligência que guia o espírito na vida encarnada, na vida no plano astral, e todo esse projeto de uma vida, todo esse projeto de uma existência na vida, no plano físico, está ali transcrito em números. E o profissional de numerologia cabalística, que estuda a numerologia cabalística, que estuda a estrutura desse mapa, ele sabe expor isso, ele sabe extrair desse mapa o contexto da sua personalidade, o contexto da sua vida, do seu plano de probabilidades, né, que é o destino, a missão, com seus desdobramentos, os ciclos diversos e tudo mais. Então, isso é o mapa. Bom, personalidade. O que é a nossa personalidade? De um modo geral, dentro do cenário da numerologia, tanto a cabalística quanto a pitagórica, tem um entendimento um pouco deficiente por grande parte dos profissionais, eu diria a maioria, um entendimento um pouco deficiente do que é a personalidade humana, como é que ela está estruturada e como é que nós conseguimos, através dos números que compõem ela, explicar para o consulente, traduzir numa linguagem inteligível como é que funciona esta personalidade. Em geral, em numerologia, se considera apenas 3 aspectos ou 3 elementos da personalidade: motivação, impressão e expressão. E muitos ainda fazem uma certa confusão, dizendo que a personalidade é só um número de impressão, que o número da motivação é o número da alma, que o número de expressão, eu não sei lá o que é mais, não lembro o que o pessoal fala, carece um pouco de conhecimento da psicologia humana aí, né? Então, ensinar numerologia cabalística, quem se propõe a ensinar numerologia cabalística, necessariamente tem que estudar algumas coisas além do contexto da numerologia propriamente. Porque elaborar mapas é muito fácil. Tem softwares hoje que você coloca o nome, a data de nascimento e sai tudo pronto. Tá? Mas
ter um entendimento daquilo que está ali naquele mapa já é uma questão que envolve alguns outros conhecimentos. Então, quem se propõe a ensinar numerologia cabalística, obrigatoriamente tem que estudar um pouco mais, além de numerologia, tem que ter um pouco de noções de psicologia, tem que ter algumas noções de filosofia, tem que ter algumas noções enfim, de espiritualidade e outras coisas mais, né? Bom, dentro da chamada psicologia profunda, o que é a psicologia profunda? Psicologia profunda é a psicologia antiga, que nem se chamava psicologia. O termo psicologia surge depois no período do academicismo, né? Talvez de Freud para cá, eu não lembro exatamente. Então, existia um conhecimento da natureza humana que era tido mais como filosofia, né? Que explicava a natureza do ser humano. E dentro desse contexto da psicologia profunda, a personalidade humana, em todas essas linhas de espiritualidade, todas essas linhas de filosofia, todas essas escolas antigas, o Antigo Egito, da Índia e outros, na Índia também, na China também, a personalidade humana ela é representada por um quadrado. E sobre esse quadrado ter um triângulo. O quadrado representa a personalidade, o triângulo representa o espírito, a natureza espiritual. Então, se a personalidade é um quadrado, ela tem que ter 4 aspectos ou 4 elementos. Ela não pode ser apenas com 3 elementos, como se considera na numerologia de um modo geral. O que aconteceu? A partir do momento em que eu comecei a me dedicar a esse estudo, e eu estudo a numerologia cabalística desde 2006, e eu trabalhei de 2002, 2003 até 2018 em consultório com psicoterapia, então tenho um conhecimento e uma bagagem bastante significativa de experiências nesse campo também. Eu fui estudando a numerologia cabalística associada com a psicologia e estudando pessoas, estudando vidas humanas, estudando comportamentos humanos, estudando a maneira como as pessoas funcionam na sua personalidade, e fui trazendo esses elementos para dentro da numerologia e fui observando, e aí eu percebi que havia algo faltando na estrutura da personalidade. Ela não poderia ser somente motivação, impressão, expressão. Tinha algo mais que faltava ali. E eu comecei a estudar, comecei a fazer cálculos e observar. Primeiro, me observando a mim mesmo. Porque tem algo em mim que é uma espécie de um complemento de talentos, alguma coisa nesse sentido, e que não aparece descrito exatamente no meu número de expressão. E ele também não está dentro desse contexto dos 3 números ali, motivação, impressão e expressão. E aí eu comecei a estudar e faço cálculos aqui, cálculo dali, até que cheguei num número que identificou esta situação. A partir dali foram 5 anos de muito estudo, de muitas pesquisas, de muita observação, até que se comprovou a existência desse 4º elemento na personalidade, dentro do contexto de estudo da numerologia cabalística, e que eu chamei provisoriamente de talento oculto, e, por fim, acabou ficando mesmo talento oculto. Então, a personalidade humana ela está estruturada em 4 aspectos. Ela é quádrupla. Ela tem que ser quádrupla porque ela é uma estrutura, e toda estrutura é quadrada, toda estrutura que solidifica algo, que dá, vamos dizer assim, as bases para alguma coisa, ela tem essa configuração do quadrado, né? Ou pelo menos representativamente, por analogia, ela sempre é representada pelo quadrado. Então, motivação, impressão, expressão e talento oculto. Essa é a estrutura que forma a nossa personalidade. Bom, a motivação. O que é? Motivação, a própria palavra já dá uma dica do que representa. É aquilo que nos motiva na vida. São os impulsos que vêm da nossa alma e que se projetam como mobilizadores dos nossos ideais,
das nossas ambições, nossos sonhos, desejos, projeções diversas, né? Só que esse número de motivação, ele está também projetando elementos da essência espiritual do ser humano, que é aquilo que se identifica pelo dia de nascimento e pelo número psíquico. Por isso que eu coloquei número psíquico na pauta, porque ele é um elemento que entra diretamente ali na personalidade, impulsionando também a motivação, tá? Principalmente na questão de atitudes, postura interior, na questão de preferências, gostos, essa coisa toda. Depois, o segundo aspecto da personalidade, que nós chamamos de impressão, e também a palavra já diz mais ou menos o que é. É a nossa autoprojeção, é a nossa autoimagem, a maneira como nós nos percebemos e como nós nos projetamos, a maneira como nós percebemos as pessoas num primeiro momento, a primeira impressão que nós captamos dos outros, tá? É o ego. É o ego. O ego é a capa da personalidade. O ego é a fantasia, a persona, a máscara da personalidade. Então, este número de impressão descreve com precisão esta nossa máscara, essa nossa imagem projetiva. E é impressionante como a postura corporal, a maneira como nós gostamos de nos vestir, a maneira como nós nos projetamos, como nós aparecemos no primeiro momento, ela bate com precisão com esse número de impressão. Certos casos, certas pessoas, tá? Nós conseguimos identificar claramente qual é o seu número de impressão só observando seus comportamentos, seu jeito de ser, a sua maneira de se vestir, né? Isso é impressionante. Depois nós temos o terceiro número, que é o número de expressão. Mais uma vez, a própria palavra já diz o que é. É a maneira como nós nos expressamos, é a maneira como nós funcionamos na totalidade da personalidade. Representa os nossos talentos, as nossas aptidões, o nosso comportamento global. O que é esse comportamento global? É um comportamento onde nós manifestamos as nossas atitudes, o nosso ego e nos comportamos de um certo jeito, né? Um jeito funcional. O número de expressão descreve a funcionalidade global da personalidade. Como é que nós metemos a mão na massa, né? Como é que nós funcionamos. E o quarto aspecto é o talento oculto. Esse talento oculto, ele é mais ou menos como se fosse um refinamento desses talentos da personalidade, como se tivesse um pouco mais de elementos do psiquismo, da alma, e menos ego presente. É um complemento dos talentos da personalidade, um complemento do número de expressão, tá? E ele é muito fácil de ser identificado também. A questão é que nós precisamos ter este estudo, temos que ter esta sensibilidade, temos que ter desenvolver essa percepção para poder, então, compreender como é que funciona a personalidade humana no seu conjunto. São 4 aspectos, ou 4 elementos, ou 4 partes, como você quiser entender, mas que funcionam sincronicamente, funcionam sincronizadas, funcionam num único conjunto, numa única personalidade. E esta nossa personalidade tem uma espinha dorsal, uma estrutura central que orientou o seu desenvolvimento. E essa estrutura central é o nosso nome. Nosso nome, o primeiro nome que nós recebemos, o nome de registro, o nome oficial, em que estabeleceu, então, essa estrutura em torno do qual foi se desenvolvendo a nossa personalidade, claro, agregando outros elementos também, os elementos da cultura, da família, da religião, da sociedade, todos esses elementos foram sendo agregados, mas a estrutura central, a linha diretiva da personalidade é o nosso nome, tanto que através do nosso nome nós conseguimos identificar e fazer uma leitura precisa da estrutura e do funcionamento da nossa personalidade.
E o número psíquico, como eu falei, ele é um elemento importante porque ele revela qual é o nosso temperamento, né? Como é que é o nosso temperamento. E como ele é uma redução do dia de nascimento, ele está embutido no dia de nascimento, tá? O dia de nascimento e número psíquico em conjunto revelam aqueles elementos essenciais que nós trazemos quando nascemos, aquilo que vem na nossa bagagem, fruto das nossas experiências anteriores. Ou seja, é toda a bagagem de aprendizados que nós já desenvolvemos ao longo de, sei lá eu, quantas encarnações e também do que nós aprendemos no plano astral. Então, isso vai formando um temperamento que é uma característica de força do espírito, né? Há uma corrente da psicologia que diz que o temperamento se forma dentro do ambiente familiar. Ora, esses academicismos intelectualísticos, me perdoem essa palavra, mas ela é meio irônica, né? Eles criam cada fantasia, cada teoria tão bem elaborada dentro do meio acadêmico, com palavras lindas, com termos espetaculares, mas muitas vezes são vazios de consistência, vazios de base, de elementos palpáveis. Como é que pode o temperamento se formar dentro do ambiente familiar? Então, se uma família, um casal tem 5 filhos, todos os 5 filhos teriam o mesmo temperamento, né? Isso é um absurdo. Não há possibilidade, não há possibilidade de ser assim. A criança, quando nasce, já dá o tom de como é que é o seu temperamento, né? Isso é só observar. O temperamento vem, é a força do espírito, é uma coisa da natureza do espírito que se projeta na personalidade. Então, através da personalidade, ele vai expressar esses dons inatos que ele traz como talentos e esse temperamento como impulso na motivação, né? Nas atitudes, né? Que são as atitudes, são aquela postura interna, interior, né, que mobiliza os comportamentos. Destino e missão. Tá? Quando nós observamos as palavras, elas já têm já nos dão uma pista. Destino é a nossa destinação. É a destinação que nós temos durante uma estada aqui na vida física, durante uma existência na vida física, ou durante uma encarnação. Então, esse destino, na verdade, é um plano de probabilidades, é uma proposição que nós recebemos quando viemos para cá. Então, você recebe um script, um plano, um projeto, uma proposição, e é entregue e você chega aqui e você vai executar ele. Bom, na maioria das vezes, nós esquecemos esse plano, né? E vamos fazer outras coisas, né? Quando chega na hora de partir de volta lá, né? Vamos examinar o plano e aí bate aquele desespero, né? Não executei o projeto. Por que você não executou? Porque você tem o livre-arbítrio. Por isso que se chama plano de probabilidades. Existe um determinismo, que é a nossa evolução. E dentro desse próprio destino de uma encarnação, existe um certo determinismo. Você está determinado a chegar lá, na evolução espiritual. Mas nesta etapa que você está aqui no plano da vida física, você tem o livre-arbítrio para executar o programa dessa etapa em 100%, em 50%, 10%, enfim, como você quiser. Então, por isso que se chama plano de probabilidades. E o que envolve este plano de probabilidades? Ele diz basicamente aquilo que você veio fazer aqui, aquilo que você veio aprender aqui, aquilo que você veio executar para o seu progresso material, cultural, enfim, e para a sua evolução espiritual.
ele diz aquilo que você veio executar aqui, fazendo uso dos seus talentos. Então, esse destino, esse número de destino no mapa, que identifica o seu projeto, seu plano de probabilidades, ele recebe a personalidade que se encaixa ali e vai executar. Então, a personalidade no uso dos seus talentos, das suas habilidades, das suas aptidões, tá? Vai executar este plano. Por isso que nós temos certas habilidades desenvolvidas para algumas coisas e para outras não. E aí vamos voltar lá para o número psíquico que caracteriza, que identifica os nossos dons inatos e o nosso temperamento, como eu disse. O que são esses dons inatos? São o resultado da nossa bagagem de memórias, aquilo que nós já executamos. Então, quando você vê alguém, uma criança, por exemplo, que tem grande facilidade nas artes, na música, significa que já fez isso em outras encarnações. E aí, claro, desenvolve os talentos a partir desses dons, aí fica tudo muito mais fácil, né? Para executar o seu projeto de vida aqui, o seu plano do destino. Então, o destino, muitos dizem que é o caminho de vida, outros dizem que é o caminho evolutivo, outros dizem que é a direção geral da vida, não importa, é o plano das probabilidades, é o seu projeto aqui, é o que você vai executar. Tá? E aí envolve atividade profissional, envolve a constituição de família, envolve participação na sociedade, envolve tudo, aprendizados e por aí vai. Só que esse destino, ele não é uma linha reta. Ele tem ciclos, né? Ele é dividido em 3 grandes ciclos, que são as 3 fases da vida, e dentro desses 3 grandes ciclos existem certas oportunidades, né? Que nós recebemos da vida, que são os momentos decisivos. Tá? E a missão, o que é a missão? A missão é a autorrealização do ser humano. É aquilo que o ser humano faz de melhor, aplicando os seus dons, os seus talentos, no auxílio dos seus semelhantes, compartilhando o que ele tem de melhor. Tanto é que a missão é aquilo que faz o ser humano feliz, né? Missão cumprida, me sinto em paz e feliz. Então, cada ser humano tem um número de missão que mostra qual é a sua missão na vida, o que você faz. E se você prestar bem atenção, mesmo sem ter consciência deste número, mesmo sem saber da existência deste número de missão e dessa missão específica, se você prestar bem atenção, você está sempre compartilhando algo com as pessoas, exatamente como diz esse número de missão. Pode ser uma maneira de aconselhar, pode ser uma maneira de incentivar, pode ser algo que provoque uma mudança, pode ser algo que ajude a disciplinar as pessoas, enfim, sempre tem relação com esse número de missão. Então, este mapa, né, esse mapa pessoal, feito pela numerologia cabalística, ele tem uma precisão espantosa. Quando se sabe fazer uma leitura correta dele. Eu não vou dizer completa, porque nós ainda não chegamos nesse nível. Nós pensamos que conhecemos muito da numerologia cabalística, mas eu sinto muito decepcionar vocês. Nós estamos ainda na superfície. E nós estamos percebendo isso agora nos estudos do curso de especialização. Quanto profunda é esta ciência e o quanto nós ainda temos que estudar ela. Não dá para ficar aí fazendo mapinha na zona de conforto como a maioria está fazendo. E muitas vezes explicando de maneira equivocada, metendo medo nas pessoas, aterrorizando, como é o caso das sequências numéricas, dos arcanos, dos triângulos, que na verdade chamam de sequência negativa, e nós mudamos essa nomenclatura e passamos a chamar simplesmente de sequências numéricas,
Porque não existe absolutamente nada que é só negativo ou só positivo. Toda a criação divina, toda a natureza se manifesta neutra e dual. O que significa isso? Ela é boa se eu agir no bem, e ela é ruim se eu agir no mal. Ela é boa se eu acredito no bem, ela é ruim se eu acredito no mal. E tudo funciona, sabe aonde? Naquele software sofisticadíssimo que roda aqui neste cérebro nosso. Tudo funciona ali. É a maneira como nós concebemos as coisas que estabelece como elas vão funcionar na nossa vida. E como dizia Einstein, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada ser humano, se resume ao tamanho do seu saber. Então, quando um profissional, numerólogo, terapeuta, psicólogo, médico, sacerdote, seja lá o que for, professor, qualquer ser humano que se dedica a ensinar, cuidar, orientar, instruir o ser humano, quando ele transmite o seu conhecimento, quando ele passa uma nova informação, ele está acionando uma chave na mente dessa pessoa. Ela toma conhecimento disso e a maneira como ela absorve essa informação, ela vai ser executada no seu subconsciente. Eu vou chamar de subconsciente, não é o nome mais adequado, mas é a maneira mais correta de nós entendermos, mais fácil de nós entendermos. Nesta camada da mente que fica logo abaixo do eu consciente, que nós chamamos de subconsciente, que eventualmente nós temos lampejos de consciência ali, existe um sistema que se chama realizador. É como se fosse uma fábrica com um montão de operários. E toda a ordem que vai para essa fábrica, esses operários pegam aquele programinha, botam na linha de produção e tocam para frente, sem discernir se é bom ou ruim. Então, a nossa responsabilidade como profissionais de numerologia cabalística, como numerólogos, como terapeutas, psicólogos, professores, médicos, seja lá o que for, sacerdotes, é gigantesca. E nós temos que ter muito cuidado quando passamos informações para o nosso consulente, porque se nós estamos acionando um gatilho de negatividades, de medo, de maldade, nós nos tornamos responsáveis por isso também, tanto quanto quando nós acionamos um gatilho de positividade, de amor, de beleza, de bondade. E aí vem a questão aí dos arcanos do nome e das tais sequências que tem gente que aterroriza. Um dia desses eu assisti um vídeo, aliás, eu não consegui assistir o vídeo todo porque me deu náuseas, tá? Sinceramente, me deu náuseas. Mas eu assisti simplesmente assim, se você tem sequência negativa, se prepara porque vai acontecer desgraça na sua vida. Mas não se preocupa, você vem aqui, faz seu mapa, eu tiro isso e está tudo resolvido. Eu não sei se eu chamo isso de picaretagem, de má fé, de ignorância, de ingenuidade ou sabe-se lá o quê. Mas, enfim, tem gente que faz isso, né? Cria terror para depois vender a solução. Gente, isso cria um comprometimento kármico seríssimo. Então, quando nós colocamos as coisas, nós temos que colocar somente aquilo que nós conhecemos. Quando nós colocamos as coisas para o nosso consulente, quando nós passamos alguma instrução, quando nós passamos alguma explicação, vamos só até onde nós conhecemos com segurança. E não acredite em absolutamente nada do que você ouve dos outros, nem de mim, nem de ninguém. Qualquer curso que você faça, passa informação para você, passa instrução, passa o conhecimento do professor, mas você tem que pegar tudo isso e ir para o campo da observação, da experiência, do experimento, do estudo, para verificar se aquilo tem fundamento ou não. Tem que raciocinar, tem que pensar. Existe uma lógica nas coisas, existe um raciocínio lógico, nós temos essa capacidade da nossa inteligência, então nós temos que começar a observar. Ora, como é que pode uma sequência de números lá no mapa determinar a minha desgraça?
Como é que pode um nome classificado como péssimo, como ruim, determinar a minha desgraça? Quem é que tem o poder? São os números ou somos nós? Somos nós. Os números não têm poder. Lamento decepcionar quem anda dizendo que os números têm poder. Os números são os elementos que estão subjacentes a tudo que existe. Eles são os elementos através dos quais tudo se constituiu e foi criado, através dos quais tudo se manifestou na criação. Mas quem criou? Foram os números ou foi o Todo-Poderoso Criador? E se ele nos criou a sua imagem e semelhança, evidentemente que não imagem física, né? Imagem espiritual, de consciência, de essência espiritual, nós temos as prerrogativas que nos foi dada por ele. E os números foram dados a nós, e não nós aos números. Então, dizer que uma sequência negativa, ou que um tal arcano lá, ruim, negativo, vai determinar a sua desgraça, é colocar uma programação no seu subconsciente. É o seu subconsciente que está executando isso. Não é um número. E vamos lá, não, assim como não existe nada definitivamente e unicamente ruim ou unicamente bom, e que o bom e o ruim são os resultados das nossas escolhas, da maneira como nós agimos, assim também não existem números ruins, não existem arcanos ruins, não existem sequências de números ruins, isso é tudo bobagem. O que são arcanos? Arcano vem da palavra grega ark, A-R-K, arca guardadora de segredos, de informações. Os números são arcanos porque eles guardam informações. Os arcanos do tarô guardam informações. E que informações são essas? Aquelas que se joga lá no jogo do oráculo do tarô, que quando sai o arcano do diabo diz que vai acontecer desgraça na sua vida, magia negra, não sei mais o quê. Não. Não. Isso é semente colocada no seu subconsciente. E você acreditou nisso, você vai atrair. Veja bem, o que diz? Vou pegar o exemplo desse arcano, tá? O famigerado arcano 15, o diabo. O que ele diz para você? Ele se apresenta com aquela sombra e diz assim: vem, ultrapassa a minha sombra e conhece o meu lado luz. E aí as pessoas não gostam dele, mas gostam do arcano sol, né? Porque é maravilhoso, é luz. Só que tem uma grande pegadinha no arcano do sol também. Porque ele é igual ao arcano do diabo. Ele tem um lado luz e tem um lado sombra. E você se deixa iludir pelo lado luz e quando você menos espera, você cai na sombra. Os arcanos do tarô são elementos codificados em simbologias, em alegorias, em arquétipos, para que nós decifremos e aprendamos. São estações de aprendizado. Então, quando você vê os arcanos no nome, os arcanos do seu nome, o nome ali, quando ele é decodificado nos triângulos, ele forma uma linha do tempo. Uma linha do tempo. E a cada par de letra forma um arcano, uma arca com determinados elementos, com determinadas informações que você precisa aprender. Para quê? Ora, aprender sobre virtudes, valores, para desenvolver sabedoria e por aí vai. Não estão ali para atrair desgraça ou riqueza ou qualquer coisa. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que apresenta luz, porque do outro lado tem sombra. E nós temos que ficar muito vigilantes e atentos com aquilo que se apresenta como sombra, porque se nós lidarmos bem com essa sombra, do outro lado tem luz. Tudo na vida é um jogo de luz e sombra, gente. Tudo na vida é um jogo de bem e mal. Tudo na vida é dual. E nós escolhemos. Nós escolhemos. Essas tais sequências negativas, que nós passamos a chamar de sequências numéricas, nada mais são
do que padrões vibratórios que indicam probabilidades de haver determinadas carências de habilidades na personalidade. Mas será que ela existe ou não? Tem que examinar. Muitas vezes você vê um triângulo de uma pessoa cheio de sequências e quando você vai estudar a vida dessa pessoa, ela não tem nenhuma daquelas dificuldades. Por quê? Porque ela já desenvolveu as habilidades carentes, deficientes, e não tem mais esse tipo de dificuldade. Então, nós precisamos mudar esta mentalidade de numerologia tradicional, de numerologia que só faz mapa para mostrar desgraça ou para iludir as pessoas, né? Iludir as pessoas dizendo, não, você muda o seu nome, você usa essa assinatura aqui e você vai ter prosperidade tudo na vida. E eu recebo muitos contatos de pessoas que vêm e dizem assim, eu fiz meu mapa lá com fulano de tal, ele disse que eu nunca mais ia ter dificuldade financeira porque ele me deu uma assinatura de expressão 8, olha aí o número 8, como um amuleto para ganhar dinheiro, é outra grande bobagem, né? E me disse um monte de coisa e nada aconteceu na minha vida. Claro que não aconteceu nada. Primeiro porque você acreditou em informações equivocadas e ficou esperando que as coisas viessem como benesses do céu. Segundo, porque você não estudou, não se dedicou, não questionou. Ora, peraí, será que as coisas vêm assim tão fácil? Eu mudo minha assinatura e pronto, está tudo resolvido? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona a vida. Então, nós estamos empenhados em esclarecer, em mudar esse conceito, esses conceitos equivocados da numerologia. Numerologia é ciência, gente. Ciência não estagna no tempo. Veja lá a ciência newtoniana, os conceitos de Newton. Em grande parte, eles já não servem mais, porque a ciência se desenvolveu, veio a física quântica. A física newtoniana, ela ainda funciona para coisas grandes, mas para coisas pequenas, para as coisas minúsculas, não funciona. Nós entramos em níveis muito profundos da matéria, que o Newton não conseguiu, não chegou, ele não tinha os elementos para chegar lá. Ele deu um passo importantíssimo, gigantesco para a sua época. Mas nós não podemos ficar lá na física newtoniana, nós já estamos com física quântica, muito avançada já. A numerologia também, gente, nós não podemos ficar naqueles conceitos do século XIX, do início do século XX, de dizer que tem número bom, número ruim, número nefasto, número promissor, que você muda o nome e vai ficar rico, que os judeus são ricos porque tem nome bonito. Não, os judeus têm uma cultura milenar, não é só nome, não é só assinatura. Então, eu sinto muito, mas eu tenho que dar um chacoalhão, eu tenho que botar a cara. Eu, até mesmo porque eu acredito que não vai demorar muito, eu vou me encaminhar para outras paragens aí, né? E talvez deixe esse legado de numerologia cabalística para outros seguidores darem continuidade. Mas eu tenho que botar a cara a tapa, eu não vou ficar aí mais calado e vendo tanta bandalheira sendo feita e tanta gente sendo iludida, sendo enganada e se decepcionando, o que leva a numerologia a descrédito por causa desse tipo de coisa. Bom, gente, falei demais, me perdoem se alguém se sentiu desconfortável, tá? Agora eu vou abrir para as perguntas. Quem está no Zoom pode abrir o microfone e fazer as suas perguntas. Quem está no YouTube pode colocar suas perguntas ali no chat. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer, professor. Vamos lá, Maria Cristina. Professor, e o que o senhor me diz a respeito das tabelas que a gente vê que combinam um destino com uma expressão
E quando vamos fazer uma harmonização de assinatura, a gente tem que combinar um destino com uma determinada expressão, e se for algum outro número que não for favorável, isso vem de onde? Essas tabelas vêm de onde? Maria Cristina, quer que eu seja sincero? Quero. Não sei, não sei. Já pesquisei, já fiz tudo o que você possa imaginar, não sei de onde vem. O que nós estamos fazendo, e nós no curso de especialização já batemos o martelo, essas tabelas serão eliminadas. Elas não têm... Sabe para que servem essas tabelas? Para engessar a nossa criatividade e limitar a nossa inteligência, e nada mais para isso. Não existem relações conflituosas entre números. Não existem relações favoráveis e desfavoráveis. Existem relações. Nós temos que entender como é que se encaixa uma personalidade no destino. Um número de expressão com o número de destino, como é que ele se relaciona. Todos eles são probabilisticamente positivos. É uma questão de entender como é que funciona. Então, a clássica colocação dos numerólogos, a pessoa tem expressão 4 e destino 5. Ah, vai ter dificuldade para porque não sei o quê, porque é desfavorável. Não. É a coisa mais bela que você possa imaginar. Você já reparou que a pessoa que tem uma personalidade com expressão 4, ela é metódica, ela é disciplinada, ela é ordeira, ela é pragmática. E o que é o destino 5? Volátil, mutante, agitado. Tem coisa mais bela que uma pessoa que tem toda essa pragmaticidade, que tem toda essa objetividade, essa disciplina para trilhar um destino 5? Gente, veja a diferença que faz a maneira como você passa a informação para o consulente. Muda tudo. Muda todo o cenário. Então, não existe isso. Essas tabelas, elas são, no meu ponto de vista, furadas. Tá? Evidentemente que quando você que se propõe a fazer alguma mudança dentro de uma ciência, você não pode fazer pelo achismo. Isso envolve estudo, pesquisa, envolve experimento, envolve tempo, né? E nós já amadurecemos isso com relação a essas tabelas aí. E colocar uma lupa sobre o consulente e observá-lo atentamente, não é isso, Sim, professor? exatamente, exatamente, sim. Nós, profissionais de numerologia cabalística, temos que saber explicar esse mapa. Nós temos que ter o conhecimento. E aí vem outra questão que eu observo, uma certa deficiência na maioria dos cursos de numerologia, e foi o caso quando eu fiz a minha primeira formação também, que dão pouca importância ao estudo dos números. Ora, numerologia é estudo dos números antes de qualquer coisa. Numerologia, antes de qualquer coisa, é estudo dos números. E os números, eles são elementos muito bacanas. Gente, vocês não têm noção, nós estamos estudando agora, aprofundando um pouco mais, e nós estamos descobrindo toda a beleza, É uma coisa maravilhosa o que são esses números. E sabe onde que está a origem de tudo isso? Ah, em Pitágoras. Não, gente. Antes. Não, 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 não. Tem muita gente aí espalhando, dando informação equivocada de que Pitágoras é o pai da numerologia, que Pitágoras criou a numerologia pitagórica. Isso é tudo bobagem, não tem fundamento nenhum. Civilização antiga do Egito, Antigo Egito. Tudo veio de lá e Pitágoras, inclusive, estudou lá. Os gregos, de um modo geral, foram grandes experts em pegar a cultura egípcia, dar uma vestimenta ocidental e trazer para o mundo ocidental. A maioria dos filósofos gregos nada mais fez do que pegar os conhecimentos daquela antiga civilização egípcia
não uma roupagem ocidentalizada e divulgar para o mundo. Então, Pitágoras só popularizou aquilo que ele aprendeu lá no Antigo Egito. E os conceitos que eles tinham dos números são surpreendentes. São surpreendentes. Nós chegamos num ponto agora no curso de especialização que acho que nós encontramos um fio que vai nos conduzir à raiz dessa questão da numerologia. O que ela é, como ela se originou, como que essa civilização altamente desenvolvida concebia os números. É uma coisa maravilhosa. Então, o profissional de numerologia, antes de qualquer coisa, tem que estudar os números. Porque numerologia, estudo dos números. Depois, através da numerologia, se estuda, então, vidas humanas e outras coisas mais. Obrigada. Fala, Jô. Em primeiro lugar, é uma honra e uma satisfação poder estar aqui na sala com o senhor. Tá? A minha primeira formação foi consigo e é realmente surpreendente cada vez que o senhor fala tantas informações mais preciosas e precisas. Mas fazendo o trabalho com numerologia, às vezes eu me pergunto sobre esses 4 aspectos da personalidade, tá? Qual deles ele precisa ser mais afinado no momento de fazer uma harmonização, de fazer uma nova assinatura para uma pessoa? Em primeiro lugar, nós nunca devemos criar uma assinatura para o nosso consulente. Isso é interferir no seu livre-arbítrio. O trabalho do profissional é elaborar algumas opções, algumas sugestões diversas, quantas ele quiser, explicar todas elas, como que cada uma funciona no seu número de expressão e deixar o consulente livre para escolher aquela que ele acha melhor. Não se elabora assinatura para a profissão, não se elabora nome social para a profissão. Aí tem uma outra grande confusão que o pessoal faz. Nome social é uma coisa, assinatura é outra. Nome social você expõe publicamente, o nome social é um nome simplificado de projeção pública. Assinatura é coisa íntima, assinatura é atitude. Quando você assina um documento, você está assumindo um padrão de atitude que diz assim, eu dou fé a esse documento. Então, quando você assina, você está manifestando o padrão das suas atitudes. Faço um desafio para vocês que não têm assinatura desenvolvida pela numerologia cabalística, que ainda usa aquela assinatura que você mesmo criou lá em algum momento. Olhe para aquela assinatura. Ela reflete exatamente o padrão das suas atitudes diante da vida. E então, a assinatura ela deve ser elaborada, elas devem ser elaboradas seguindo os critérios, os preceitos da numerologia cabalística e, principalmente, a intuição. Quando você vai elaborar assinaturas, conecte-se, sintonize-se com o seu consulente e vá desenvolvendo. Pega um modelo, se começa a travar muito, muda o modelo, pega outro e vai desenvolvendo. Até que você pega um determinado veio, que aí a coisa flui. E aí você elabora lá quantas forem possível, né? Eu não faço mais mapas porque não tenho mais tempo para isso. Eu estou muito envolvido com os cursos e desenvolvendo novos projetos. E também não quero fazer concorrência com os meus alunos. Mas, quando eu fazia, eu chegava a colocar 12, 15, até 20 assinaturas no mapa. Porque tinha momentos assim que fluía uma maravilha. Então, coloco todas elas no mapa, depois explico para o consulente, tal, e ele vai escolher aquela. Essas 12 ou mais assinaturas envolvia 3, 4 modelos diferentes. O que é um modelo? Você pega um primeiro nome e um segundo nome, você pega um nome e um sobrenome, você pega... são modelos. E você vai desenvolvendo essas assinaturas, né? Mas jamais fazer uma assinatura só, né? Porque você interfere no livre-arbítrio. Exato. Né? Eu normalmente faço... Voltando ainda à questão de nome social, por exemplo, para vocês entenderem. Nós fazemos muitas coisas inconscientemente
e assim mesmo estamos fazendo elas certas, fazendo o certo de maneira errada, mas acabamos sempre, no final das contas, acertando. E fazemos isso por ignorância, porque ignoramos. Então, nós usamos um nome social, né? Um nome de projeção pública, tá? Que é uma simplificação do nosso nome, ou um nome criado mesmo, um nome artístico e tal, né? E aí, estudando, eu fui descobrir que os antigos egípcios faziam isso, como uma forma de proteção do sagrado nome, para que ele não fosse pronunciado em vão. Porque não diz assim, não tem um mandamento, não lembro qual deles, que diz assim, não pronunciar o santo nome de Deus em vão? Tanto é que dentro da Cabala, o nome de Jesus, o nome de Deus é escrito com as letras Yod, Rei, Val, Rei. E ninguém sabe exatamente como é que é a pronúncia correta. Então se usa Yahvé, Javé, nós cristãos usamos Deus, mas o verdadeiro nome de Deus é impronunciável e não se deve pronunciar sob pena de profanar ele, né? O nosso nome também, e nós profanamos o nosso nome. Então os antigos egípcios usavam um nome social, público, para se apresentar, para se relacionar, com a finalidade de proteger o seu sagrado nome para que ele não fosse pronunciado por qualquer boca suja. E mais, nós somos tão profanos que nós colocamos apelidos nas pessoas e aceitamos apelidos, profanando o que nós temos de mais sagrado, que é o nosso nome. Tá? Você ia fazer mais alguma pergunta, Jô? É exatamente essa questão. Eu normalmente faço várias possibilidades para que o consulente faça a sua escolha, mas muitas vezes na intuição estas expressões casam ou têm alguma similaridade com a expressão original do consulente. É justamente isso que me chama a atenção. Melhor ainda, melhor ainda. Se você segue a intuição, se você elabora as assinaturas em sintonia com o seu consulente, num momento de recolhimento interior, num momento de intenção sincera de fazer algo pelo bem daquela criatura, tenha certeza que você vai fazer o melhor. Pelo menos dentro do merecimento daquele seu consulente. Tá? Não precisa se preocupar com tabelas e outras coisas mais. Tá? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui no YouTube. Rosa, obrigado. A Rosa está indicando o curso de especialização. A Rosa está fazendo o curso de especialização, Rosa Capitani. Tá? Indicando, obrigado, Rosa. A Josi, temos que olhar a necessidade atual da pessoa que usará a assinatura que está sendo criada. Pode estar precisando de mais iniciativa, número 1, sim. Porque a assinatura, veja bem, vocês já repararam que num dado momento lá na adolescência você criou uma assinatura, né? Geralmente a assinatura de adolescente é o nome completinho. E se for menina, é todo bonitinho. E aí, quando a pessoa cresce e ganha um certo grau de maturidade, ela sente uma coisa dentro assim que aquela assinatura parece que incomoda e ela cria uma outra assinatura. Às vezes é um enrosco total. E às vezes é uma outra assinatura, mais simples, mais curta, melhor elaborada. Né? O que aconteceu? Um amadurecimento das atitudes, um amadurecimento emocional, uma mudança do padrão de atitudes, que já não se sintonizavam mais com aquela assinatura anterior. Então, ela mudou. Né? Então, a assinatura se muda. Às vezes, nós, sem saber, sem conhecer numerologia, nós mudamos a assinatura várias vezes durante a vida, seguindo este amadurecimento interior, seguindo essa mudança do padrão de atitudes. Então, quando nós elaboramos a assinatura pela numerologia cabalística ou adotamos uma assinatura elaborada por um profissional, também ela pode ser temporária. Por exemplo, quando eu fiz o meu mapa numerológico, pela numerologia cabalística,
antes de fazer o curso em 2006, eu fiz o mapa em 2005, a profissional me deu 3 opções de assinatura. E eu escolhi uma assinatura de expressão 1, porque eu percebi que eu precisava dar foco e direção nas minhas atitudes, que eram muito dispersivas. Tá? E isso foi muito benéfico durante um longo tempo. Há aproximadamente 5, 6, 7 anos atrás, não lembro bem, começou um certo desconforto e eu percebi que estava na hora de mudar. E eu adotei, a partir daí, uma assinatura de expressão 9. Daqui a alguns anos, talvez vai mudar de novo. Então, assinatura, nome social não. Nome social você escolhe um e é aquele para sempre. Pode mudar? Pode, mas é a tua projeção pública. Cada vez que você muda de nome social, você se torna um desconhecido de novo, né? Então, não convém, tá? Deixa eu ver aqui, a Ana Baltazar. Acho que tabelas são um meio de orientação, não necessariamente de ser como está na tabela, até porque a gente que com destinos e expressões que supostamente não combinam. Olha, Ana, nos nossos estudos nós estamos constatando que não existe essa coisa de não combinar destino e expressão. É tudo uma questão de entender como é que funciona a coisa. Todos os números se relacionam bem. Os números não são belicosos como nós humanos somos. Os números não brigam entre si, eles não se desentendem entre si. Isso é um equívoco. É um equívoco, gente. Estudem, aprofundem os estudos dos números e vocês vão perceber isso. Eles não brigam entre si. Tabelas são necessárias e úteis em certas situações, por exemplo, na química, na física, na matemática, na ciência, de um modo geral, tabelas são necessárias, tabelas são referenciais, até dentro da numerologia elas são importantes, mas para essas finalidades que nós estamos usando, essas tabelas, especialmente a tabela de harmonização de expressão e destino, não vejo utilidade para ela. Sinceramente, não vejo utilidade para ela. Nós temos que entender como é que funciona a relação dos números entre si e saber explicar isso para o consulente. Eu vou repetir mais uma vez, os números não são belicosos, eles não brigam entre si. Eles não se desentendem, gente. Nós humanos é que somos belicosos, nós humanos é que brigamos. Os números não brigam. A Rosa, para quem está iniciando, as tabelas podem auxiliar. Sim, para quem está iniciando, elas podem ser um referencial, você tem segurança e tal, né? Mas não fique só no início, não fique só no estudo inicial. Numerologia é ciência, gente. Ciência nenhuma é estática. Nós temos que continuar estudando. E quando nós não temos meios de fazer outros cursos, tá? Nós temos meios de estudar, pesquisar. Hoje em dia você vai para a internet e se você tiver um bom discernimento para selecionar aquilo que é razoável daquilo que não é, você aprende muita coisa na internet. Né? E também pode comprar muito livro barato, e-books, livros, enfim, tem muita coisa legal aí que pode ser utilizado para estudar. Eliana, então a pessoa pode ter uma assinatura e um nome social diferentes? Deve ter. Pode ser o nome social usado como assinatura? Pode. Pode usar o nome social ou a assinatura como nome social? Pode. Agora, gente, pelo amor de Deus, aquelas coisas ridículas que vocês veem aí nas redes sociais, de certos nomes que não se sabe como que você vai pronunciar, você não consegue nem saber como usar isso como nome social. Você acha que isso cria fluidez na sua prosperidade? Pelo contrário. Gente, tudo funciona na mente, tudo se cria na mente. Quando você olha para um daqueles nomezinhos sociais que você vê lá nas redes sociais, cheio de acentos, de distorções que você não sabe como é que se pronuncia, o que acontece na sua mente? Uma rejeição, um bloqueio. Então, o que esses nomes estão atraindo? Bloqueios, rejeições.
O nome social tem que ser belo, simples, não precisa harmonizar arcanos, usa no máximo 2 acentos para equilibrar o número de expressão, é o teu nome de projeção pública. Não precisa nada dessas frescuras, tá? Tudo isso aí é fantasia, não há necessidade de considerar triângulo, nada disso para nome social. Nome social é um nome de fachada, que eu me projeto publicamente e me torno conhecido da maneira como eu atuo lá no mundo, lá fora. O seu número de expressão é importante sim, porque ele mostra a minha cara. Ele funciona como o nome fantasia das empresas. Vocês já repararam que tem certas empresas que quando você pega o seu nome fantasia, ou até a sua marca, né, quando ela é escrita, você olha o número de expressão e reflete exatamente como a empresa se relaciona com o público. Então, o nome social é isso, o número de expressão mostra como que eu funciono, como é que eu me relaciono lá fora e protege o meu sagrado nome original. Esta é a finalidade do nome social. Ele tem que ser belo, simples, fácil de pronunciar, fácil de memorizar e que as pessoas lembrem com facilidade. Por quê? Nome social e assinatura. Vamos fazer uma analogia? Nome social é a tua roupa social, esporte, com a qual você sai na rua, vai a festas, vai trabalhar, anda na rua. A assinatura é sua roupa íntima. Você vai a uma festa, ao trabalho, só com roupa íntima? Não, né? Então, cada coisa no seu lugar. Quando nós aprendermos que cada coisa funciona de um jeito, com uma finalidade específica, e soubermos trabalhar com isso, a nossa vida se harmoniza, a nossa prosperidade se estabelece e nós vamos em frente. Mas cada coisa é uma coisa. Não dá para misturar as coisas. Tá? Professor, e as rúbricas? Bom, rúbrica não é assinatura. Rúbrica é um visto que você dá. Por exemplo, você vai assinar um contrato, você assina na última página e nas demais páginas você passa um visto ali dizendo que eu passei por essa página, eu li essa página. Pode ser um traço, pode ser uma letra, pode ser o que for. Tá? Não há necessidade de se preocupar com criar rúbrica, com número de expressão, não, nada disso. Nome social e assinatura deve ter uma expressão? Não necessariamente. Não há necessidade de ter. Eu uso o nome social de expressão 5 e uma assinatura de expressão 9. Não tem nada a ver com isso, uma coisa com a outra. Denise, professor, então eu não devo ter a mesma assinatura do nome social para não ser profanada? Não, não é bem assim. Veja bem, quando você elabora uma assinatura, o que você faz? Você harmoniza arcanos, você coloca acentos, você abrevia, você é uma coisa. Fica uma coisa um pouco, às vezes, disforme, né? Você não vai usar isso publicamente como seu nome social. É lógico que vai criar uma imagem não muito legal. Então, usa só como assinatura e cria um nome social bacana, simples, tá? Agora, se esse nome social é legal, bacana, os arcanos são legais, como você gosta, a seu gosto, a sua preferência, se quiser usar como assinatura, usa como assinatura, não tem problema nenhum. Bom, gente, vocês aqui no Zoom, bora lá, abram seus microfones e vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta, professor. Sim. No caso, uma pessoa que só assina com rúbrica, né? E a gente, no caso, tem que consertar, no caso? Nós não temos que consertar nada. Não, eu digo assim, ajeitar, orientar como que ela tem que ser, sem aqueles rabiscos, e no caso, não? Não. Veja bem, cada um de nós tem uma assinatura que criou em algum momento, tá? Eu não vou mostrar aqui, evidentemente, mas a minha assinatura, durante um período da minha vida, até um período aí que durou mais ou menos uns 10 anos, um pouco mais, talvez, era um enrosco tal
que refletia exatamente como era o padrão das minhas atitudes e era exatamente o jeito que a minha vida funcionava. Era como o cachorro correndo em torno do seu próprio rabo. Era assim que a coisa funcionava. Tá? Bom, vamos supor que eu tenha diante de mim um consulente que tem uma assinatura assim. O que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele, não, você não pode usar a assinatura. Não, jamais. Jamais nós temos esta... Não podemos ter essa petulância de interferir no livre-arbítrio do outro. Se a pessoa gosta daquela assinatura, ela usa, problema dela. Ela está naquele momento. Nosso papel é informar, instruir e orientar. Então, nós vamos elaborar no mapa dela, nós vamos colocar algumas opções de assinatura legais, bacanas, nós vamos explicar como é que funciona, vamos explicar para ele o que é uma assinatura, que ela representa um padrão de atitudes, assim, e deixar que a pessoa escolha. Se ela quer continuar usando aquela assinatura, ela vai. Se ela quiser escolher uma daquelas que você elaborou e mudar, ela vai. Mas jamais nós devemos... Gente, é muita petulância nossa querer mudar a vida do outro ser humano. Nem Jesus fez isso. Jesus foi quem mais respeitou o livre-arbítrio. E nós queremos interferir e dizer, não, você tem que fazer assim. Você não pode fazer assim, não é desse jeito. Nosso papel é um papel de esclarecer, oferecer as flores. Agora cada um recebe as flores e vai fazer o que sabe fazer. Alguns vão pôr no lixo, outros vão pôr num vaso lindo, né? Outros vão transformar elas em essências, perfumes. Cada um faz o que sabe. Nós temos que oferecer flores, só isso. Mas não temos que dizer que as flores são belas, porque um gosta de rosas, o outro não gosta. Esse é o nosso papel. Mais alguém? Uma coisa, professor, que eu gostaria de pontuar é que o estudo dos arcanos são muito mal interpretados, estudados. É uma repetição de erros que a gente observa que é muito grande, no sentido da interpretação daquele arcano. Então, tá na hora de mudar também isso, porque é muito importante para a gente poder saber. Vamos entender o seguinte, tá? Eu às vezes falo algumas coisas provocativas, né? E eu faço isso para que faça as pessoas pensar. E às vezes eu digo assim, eu desafio um tarólogo que conheça o tarô. Sim, eu desafio um tarólogo que conhece o tarô. Existem milhares, milhões de tarólogos que conhecem oráculos derivados do tarô, mas não conhecem o tarô. Uma coisa é você colocar significado em oráculos, em arcanos, em cartas, em lâminas. Outra coisa é o que o arcano do tarô verdadeiramente te ensina, te transmite de luz espiritual. São coisas diferentes. Se vocês entrarem nas livrarias, vocês vão encontrar centenas de oráculos chamados de tarô. Somente o mais popular, que é o tarô de Marcella, vocês vão encontrar milhares de autores, com desenhos levemente diferentes, com entendimento, explicações levemente diferentes, de acordo com o entendimento do autor. Cada autor coloca o entendimento dele ali. E aquilo passa a ser lei. Por quê? Porque esses oráculos funcionam pela lei de sincronicidade. Então, eles trazem elementos do inconsciente da pessoa, materializando ali. Isso funciona? Claro que funciona. Ora, tem gente que quando tem uma dúvida, quer tomar uma decisão, tem uma coisa importante, o que ele faz? Ele vai na Bíblia. Abre aleatoriamente a Bíblia e encontra a resposta lá. É a mesma lei de sincronicidade do oráculo do tarô. Então funciona, mas não é o tarô, isso são oráculos. E aí você vê verdadeiras aberrações. Quando eu fiz o curso, tá, eu recebi um livreto com os textozinhos dos arcanos do tarô. Gente, eu ainda tenho eles. De vez em quando eu mostro para os meus alunos.
E eu falei do arcano 15 hoje, né? Se vocês verem o texto do arcano 15, você se suicida. Você se suicida porque não tem mais esperança nenhuma, acabou. Começa assim, evento irrevogável. Ferrou. Acabou meu livre-arbítrio. E por aí vai uma descrição aterrorizante. Gente, isso era o entendimento de um autor. O arcano 15 foi dado o nome de o diabo nele. Esse nome, o diabo, veio do Bafomé. O Bafomé é a estrela de 5 pontas invertida, que se parece com a cabeça de bode. Por isso que veio esse nome, Bafomé, diabo e tal, tal. O arcano 15 é o arcano que nos traz a consciência das nossas paixões, da nossa sensualidade, da nossa sexualidade. É um aprendizado maravilhoso, não é desgraça. Aí depois eu fui reescrever esses textos. Então eu fiz uma pesquisa, peguei mais ou menos 10, 12 livros de tarô e comecei a estudar eles, desses oráculos. Gente, eu entrei em parafuso. Eu entrei em parafuso, porque eu vi arcanos, determinados arcanos com entendimento completamente opostos de autor para autor. E eu não tinha muito conhecimento, então eu entrei em parafuso. Bom, procurei extrair uma síntese e escrevi esses textos. Aí fui buscar mais, pesquisar mais, estudar mais, já aperfeiçoei um pouquinho mais. Aí entendi que a coisa não é assim, que existe uma separação entre oráculos e o tarô. Então existe sim ali uma grande equívoco nas interpretações. As pessoas misturam os significados de um oráculo, de outro oráculo, do oráculo da sua preferência, do autor da sua preferência, misturam com aquilo que é uma linha do tempo de aprendizados na nossa vida, que são os arcanos do nosso nome. Que buscam, nós colocamos, uma vez que eu coloco isso, lembre-se da frase de Einstein, cadê ela aqui? Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Aquilo que eu aciono, que eu ativo o gatilho, passa a existir na minha vida e na vida daquela pessoa que eu transmito isso. Esta é a questão. Então não existe certo e errado aí, existem interpretações e interpretações. Os egípcios antigos foram a civilização mais avançada que passou pelo nosso planeta. Segundo egiptólogos mais, vamos dizer assim, mais sérios, pesquisadores mais sérios, essa civilização durou aproximadamente 36 mil e poucos, 37 mil anos. E nos últimos milênios eles nos deixaram um legado riquíssimo, que nós ainda não entendemos, interpretamos muitas coisas erradas. O academicismo explica que aqueles desenhos, que aquelas imagens, que aquelas figuras eram deuses que eles adoravam. Não eram deuses que eles adoravam, eram alegorias. O homem com cabeça de chacal. O que é o chacal? Aquele que sempre encontra o caminho de volta para casa. O espírito que encontra o caminho de volta para a casa do pai. Era uma analogia, um simbolismo, uma alegoria, não era Deus. Eles chamavam de deuses, mas com um significado outro. Na verdade, eles chamavam de Neteru, que são esses arquétipos, esses símbolos, essas alegorias que remetem a estados de consciência. O homem com cabeça de falcão, aquele que voa alto, que tem uma visão longa, que desenvolveu uma consciência ampla. Eles nos deixaram um legado riquíssimo. Todo esse legado, todo esse conhecimento foi fragmentado, codificado em símbolos, em arcanos, em arquétipos, em alegorias, e espalhados para essa nossa civilização jovem que começava, né? Para que ela, através de jogatinas, de jogos de sorte, azar, fosse levando isso para a posteridade, até o momento que esta civilização esteja madura, amadurecida,
capacitada a recolher todos esses fragmentos e compreender toda essa riqueza de ensinamentos que eles nos deixaram. E o tarô é isso. Nós estamos ainda jogando cartas, gente. Nós estamos ainda jogando carta com o tarô. Nós estamos atrasadíssimos. Então, sinto muito, mas eu desafio um tarólogo que conheça o tarô. Tem tarólogo que é profundo conhecedor de oráculo, do oráculo da sua preferência, ou de meia dúzia de oráculos. Mas isso não é o tarô, gente. Isso não é o tarô. Isso acontece com a numerologia também. Isso acontece com a astrologia, né? Isso acontece com outras ciências. Olha o quanto nós temos que estudar ainda, minhas queridas almas irmãs. Mais alguma pergunta? Nós já estamos finalizando. Eu quero fazer uma pergunta. Eu não vou conseguir me certificar até março para fazer o seu... Eu não vou ter o certificado em mãos para poder fazer o curso de especialização. Eu não vou ter o certificado em mãos, não vai dar tempo. Aí só no próximo ano? Você está fazendo um curso agora, né? Sim. Tá. Eu já estou terminando, né? Então, eu sei que a resposta da aprovação vem antes de março, mas o certificado não virá. Tá, não tem problema. Uma vez, pode fazer a matrícula, você me expõe, explica a situação, passa algum elemento comprobatório do curso, que você está fazendo o curso, tá? E depois você envia o certificado quando receber ele, não tem problema. Tá? Não tem problema quanto a isso. Muito obrigada. Eu não sei se vai ter outra turma depois, não sei quando também. Como é um curso muito longo, tá? Eu não posso ter mais do que 2 turmas em andamento. Então, essa turma 1 vai terminar, está previsto terminar ali por julho, agosto deste ano. E eu já estou começando a turma 2. Né? Então, talvez em 2022 eu não consiga começar outra turma. Né? Até porque, quando termina uma turma, tem todo um trabalho de recolhimento, avaliação dos conteúdos produzidos, né? Que os conteúdos vão ser publicados depois, né? Então, isso demanda muito tempo, você revisar tudo, você colocar isso em ordem, você deixar tudo pronto para publicação, né? Então, eu não sei quando que vai ter outra turma. E eu só queria dizer uma coisa, antes de começar a aula, eu estava toda trêmula, super nervosa, porque o senhor é uma referência para mim, viu? Muito obrigada. Gente, cuidado, hein? Eu não sou referência para ninguém, hein? Não, sim, é uma referência, sim. Principalmente quando o senhor... Não, principalmente quando o senhor diz que não é para acreditar em ninguém, que é para ir tocando. Isso já faz com que o senhor seja uma referência para mim. Nunca acredite em ninguém. Nunca acredite nem mesmo em você. Sim. Porque tudo que você pensa que sabe pode ser só alguma coisa... Um engano da sua mente. Alguma coisa. Então, no começo, quando nós começamos o curso de especialização, nós começamos a cada módulo colocando algumas palavras-chave, né? Disciplina, discernimento, intuição, perseverança, que são qualidades, virtudes que nós precisamos desenvolver. E uma das virtudes, uma das coisas que nós mais precisamos desenvolver atualmente é o discernimento. Porque nós estamos num mar de informações gigantesco de todo tipo e toda natureza. E se nós acreditarmos em tudo que nós vemos, nós vamos nos ferrar, literalmente. É preciso muito discernimento.
E discernimento é um atributo da inteligência, e a inteligência é um atributo divino que nós, como espíritos, recebemos. Então, no uso da nossa inteligência, nós precisamos aprender a discernir. O que é discernir? Trazer as coisas para um nível razoável. Isso é razoável? Não é razoável? A razão é o equilíbrio entre a emotividade, a ideia, que gera o pensamento, e você tira conclusões, discernindo, né? Então, nós precisamos muito, cada vez mais disso, né? Por isso que eu digo, não acredite em nada do que eu digo. Eu sou um provocador. Eu provoco as pessoas a pensar, eu provoco as pessoas a desabrochar os seus potenciais. Esse é o meu papel. E se vocês querem saber por que eu sou assim, a minha missão é 5. E a missão 5 é exatamente isso. É provocar mudanças. Estou cumprindo a minha missão. E sou feliz assim. Alguns gostam, outros não. Mas aí, nem Jesus agradou a todo mundo. Quem sou eu para agradar? Fala, Rô. Professor, quando falou há bocadinho da questão dos oráculos e do tarô, eu comecei nessas lides aqui há uns anos. Então eu comecei a compilar de vários livros, cada lâmina, que vocês chamam lâminas, nós cá chamamos uma carta, pronto. Sim. E eu cheguei a um ponto que eu dei maluca mesmo, porque eu tinha vários livros que achava que eram referência e acabavam por contradizerem-se uns aos outros. Sim. Então eu cheguei a um ponto que deixei refriar, não pensar muito mais naquilo. Porquê? Porque era para eu tentar perceber onde é que estava o fundamento, onde é que estava a tal discernir, então, conseguir ter esse discernimento de entender a essência daquilo. Sim. E eu ainda hoje posso dizer que eu ainda não consigo completamente perceber porque é que ainda se mantém em mim essa dualidade de mas será que é mais assim ou é mais daquele jeito? Eu não sei se me faço entender. Sim. E então, às vezes, custa-me, porque por muito que eu tente ver o lado luz e o lado sombra, há sempre um quê ali para um salto para dar. E às vezes eu estou ali naquela... Porque começo a conhecer a pessoa e depois parece que estou ali a empancar, mas dou o salto e estou ali. Nem avanço para a sombra, nem fico na luz. É assim um misto. E então agora o que eu tenho feito é deixar isso de lado, deixar fazer outras coisas, que é para isso não me estar a incomodar. E eu estava a perguntar ao professor como é que estratégia que adotou quando viu que havia uma panóplia de gente com opiniões tão diversas e como é que conseguiu centrar-se, porque na sua apostila, não é? No seu manual, tem uma base de cada lâmina, de cada carta. Sim. Bom, em primeiro lugar, deixa eu fazer um esclarecimento. Quando eu falo do tarô e dos oráculos, eu não estou invalidando o uso das cartas do tarô, das lâminas, dos oráculos, como elementos de sincronicidade. Não estou invalidando isso, Sim. por favor. Isso Sim. funciona. Agora, o que eu sugiro? Pegue aquelas lâminas, estude elas, durma com elas, medite sobre elas, esqueça o que está escrito no livro, tá? E siga a sua intuição. Elas vão funcionar à sua maneira. Elas vão trazer as informações do inconsciente das pessoas pela sua simbologia, de acordo com a sua interpretação intuitiva. Funciona, é a maneira que você faz, que funciona, é a maneira que você sai dessa confusão. Segundo lugar, o que eu fiz quando eu me deparei com toda essa confusão? Larguei de mão todos aqueles livros e fui estudar mais, fui pesquisar. Então, eu encontrei alguns livros que trazem reflexões sobre os arcanos do tarô. Então, encontrei
os livros do Mebes, tá? O Mebes tinha uma escola na Rússia, em São Petersburgo, depois ele foi perseguido pela Revolução Russa, tal, e discípulos deles recolheram os seus ensinamentos e publicaram 2 livros, Os Arcanos Maiores e Os Arcanos Menores. Ele usava o tarô como iniciação espiritual, uma jornada de iniciação espiritual. E aí eu comecei a buscar os significados ali, como é que é isso e tal. Depois tem um livro de não sei se é padre, o que é, mas é alguém da Igreja Católica que publicou um livro chamado Reflexões sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô. O autor não se identifica, por razões óbvias, talvez, e ele, na forma de cartas a um amigo, ele vai escrevendo sobre cada um dos arcanos. Depois estudei um pouco a ideia de Jung sobre o tarô, o que ele conseguiu captar. E aí encontrei alguns livros de tarólogos também, mas que são estudiosos profundos, que trouxeram elementos mais vivos do tarô para dentro dos oráculos, né? E seguindo a minha intuição, juntando tudo isso com estudos e pesquisas sobre a civilização egípcia, tá? Eu fui tendo esse entendimento. Então, esses textos que estão na apostila lá, eles já foram melhorados muito em relação ao início. Mas na próxima revisão, que já está sendo feita agora, não sei quanto que eu vou conseguir publicar ela, já vão estar melhores ainda, né? Porque, veja bem, as portas do conhecimento se abrem quando você se coloca humildemente diante do seu mestre. Quem é o seu mestre? Não sei. Não sei. Pode ser o seu eu superior, pode ser algum mestre espiritual. Pelo menos a capacidade que me coloco a aprender. Isso, exatamente. Quando eu me disponho a aprender, o conhecimento vem. Ele vem, de algum jeito ele vem. Por inspiração, por intuição, por um professor, ele vem. E é assim que eu faço. Tá? Assim que eu faço. Gente, nós estamos finalizando. Vamos lá, rapidinho. Rô, fala. Professor, há algumas semanas, uma mãe que estava perto de dar à luz me solicitou a análise do nome do bebê. Tá? Foi feita a análise só pelo nome. E ela me solicitou, então, que eu indicasse uma data para o nascimento, que provavelmente o parto seria programado. Eu disse que eu não tinha autorização nem jeito de interferir, porque a criança iria vir na data que era propícia a ela, que ela nasceria quando seria necessário. Tá? Aí ela me disse assim, mas não tem como me dar algum indicativo? Eu disse assim, pelo teu tempo de gestação, pelas mudanças de lua e pelos números que se apresentam desta criança, existe uma possibilidade entre o dia X e o dia Y. Tá? Então eu vou marcar a cesariana para o último dia. Eu disse, bom, isso é contigo, é responsabilidade tua, do pai da criança e da médica que vai assistir. Para minha surpresa, quando uns dias depois ela me liga, nasceu exatamente no meio da minha ideia, né, de data, e ela me disse assim, tá, e agora o que a gente faz? Eu disse, agora que nós temos a data de nascimento dessa criança, sim, pode-se fazer um mapa completo. Né? A minha pergunta é, realmente não interferir, né, que para mim é a ideia correta, mas até que ponto a gente tem essa ingerência de sugerir essas datas? Nenhuma. A data de nascimento é do determinismo superior, não é do nosso livre-arbítrio, e qualquer escolha que nós fizermos para a satisfação do nosso ego vai gerar consequências gravíssimas para a criança e para a mãe, para o pai, para o médico envolvido, para todo mundo. Uhum. Vocês assistiram o filme O Efeito Borboleta? Se não assistiram, assistam. Quando você interfere no determinismo, no destino, você gera desarmonia cujos efeitos são incalculáveis. Veja bem, a mãe, junto com o seu médico, pode escolher uma data para cesárea? Pode, desde que sigam certos critérios. Todo bom médico, verdadeiro médico, médico que é realmente vocacionado,
nunca trabalha sozinho, ele sempre tem assistência espiritual. E aliando a inspiração dos seus mentores espirituais com o seu conhecimento da ciência, ele vai dar uma data quase sempre certa ou muito próxima de certa. E se não for para acontecer, para nascer naquela data que ele estabeleceu, vai acontecer algum evento, tá? Por quê? Porque há uma intenção sincera, honesta e ética. Agora, quando você escolhe uma data para satisfação do seu ego, ou para o médico tirar férias, ou coisa assim, está interferindo no determinismo e gera desarmonias gravíssimas. Tá? Você agiu certo na sua orientação, parabéns. Deixa eu ver o que tem aqui no YouTube. E tem gente querendo fazer o curso de especialização outra vez. Vocês não vão me aguentar, hein? Cuidado. Overdose dá dor de barriga. Ok. Professor, adorei sua apresentação. Parabéns pela aula e, como sempre, os assuntos tantos para abordar. Tá, obrigado, Jurandir. Ok, gente. Vamos encerrar, então. Eu vou ver se faço mais uma aula dentro desse período ainda que tem um pouco de folga, né? Não sei quanto, mas vamos ver aí. Até porque nesse período de folga também eu tenho muitas gravações para fazer, preciso regravar todas as aulas do curso de formação, né? Dar uma atualizada, uma melhorada, né? Tem gravações para o curso de especialização também, né? Então não sei como é que vai estar o meu tempo aí, mas se for possível eu vou fazer outra aula dessas. Né? Gente querida, muitíssimo obrigado, beijo no coração de vocês. Obrigada, eu. E, se Deus quiser, até a próxima. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professora. Obrigada, boa noite. Tchau, Mari. Tchau, Aline. Tchau.